Boa tarde, galera. Na videoaula de hoje eu vou ensinar para vocês como traçar as linhas de influência em uma viga Geber. Primeiramente devemos lembrar o porquê de traçar linhas de influência. As linhas de influência são utilizadas para analisar o momento fletor e o cortante à medida que uma carga se desloca sobre uma estrutura. Por exemplo, podemos pensar em uma ponte. Uma ponte tem o seu peso próprio, e o peso próprio dessa ponte é capaz de gerar um momento fletor e uma cortante, que é diferente de um carro, um caminhão, passando sobre esta ponte, gerando um momento e uma cortante à medida que ele se desloca sobre ela. Em cada pedaço, em cada parte que o carro ou o caminhão está se movendo sobre a estrutura, o momento fletor e a cortante serão alterados. É por isso que traçamos as linhas de influência, para ver como a estrutura se comporta à medida que a carga, o peso, se desloca sobre a estrutura. Então, vamos lá. Primeiramente, nós devemos saber se a estrutura é uma estrutura com equilíbrio estável ou não. Para isso, calculamos o grau de indeterminação dessa estrutura. E como faremos isso? O grau de indeterminação de uma estrutura é calculado pelas suas reações menos as equações de equilíbrio vezes o número de partes dessa estrutura. Bem, o R, como eu já disse, são as reações, o E são as equações de equilíbrio e o N são as partes. Nessa viga Geber aqui, nós teremos 3 partes. Por que teremos 3 partes? Porque do apoio A até a primeira rótula é uma parte. Dessa primeira rótula à segunda rótula será outra parte. E da segunda rótula ao apoio D será uma terceira parte, porque a rótula separa a estrutura. Então vamos lá. 3 partes, 3 equações de equilíbrio, que seriam as equações de equilíbrio na vertical, horizontal e a de momento, somatório das forças na vertical, horizontal e somatório dos momentos. Então vamos lá. Nós temos 9 reações. Por quê? Porque temos 5 reações de apoio mais 4 das rótulas. Porque cada apoio ele tem um certo tipo de reação. Os apoios são de primeiro gênero, de segundo gênero e terceiro gênero. Como o apoio A é de segundo gênero, ele tem 2 reações de apoio. O apoio B é de primeiro gênero, assim como o C e o D, então possuem apenas uma reação de apoio. E as rótulas, elas, por definição, têm 2 reações de apoio. Então, são 5 dos apoios mais 4 das rótulas. Beleza, então vamos lá. O cálculo fica R, reações 9, menos equações de equilíbrio 3, vezes a quantidade de partes, que são 3. E isso dá 0, calculando. Isso mostra que a estrutura é isostática. Bem, como é uma viga isostática, iremos realizar todos os cálculos pertinentes até chegar às linhas de influência. Então, vamos lá. O segundo passo é a separação das vigas com estabilidade própria e vigas sem estabilidade própria, da menos instável para a mais estável. A primeira separação que fazemos são nas rótulas, porque as rótulas são os mais instáveis, em que a parte em que tem as rótulas é uma viga que irá se apoiar nas vigas ao lado. Como nesse caso aqui, essa viga com 2 rótulas que foi substituída por apoios de segundo gênero, que é equivalente, se apoia na viga do lado direito e também na viga do lado esquerdo. Então, a menos estável seria a parte em que há as rótulas. O segundo menos instável será o sistema 2,
porque ele tem dois apoios, mas são apoios de primeiro gênero. Então, esse sistema não tem estabilidade própria. E o terceiro sistema é o sistema que tem o apoio A e o apoio B, que é o mais estável dos três. Então, separamos aqui em três sistemas. O primeiro sistema, onde tem apenas as duas rótulas. O segundo sistema, onde tem dois apoios de primeiro gênero. E o terceiro sistema, onde tem um apoio de segundo gênero e um apoio de primeiro gênero. Então, vamos lá aos cálculos. O terceiro passo é utilizar uma carga unitária para percorrer a viga nos três sistemas. Assim, podemos construir os diagramas de linha de influência. E tem uma observação aqui, notar que x equivale à posição em que a carga unitária que escolhemos para percorrer a viga estará de acordo com o valor de x. Então, vamos lá. Quando x for igual a zero, ou seja, a carga está no apoio A, o que irá acontecer nesses três sistemas? Como a carga está no apoio A, que pertence ao terceiro sistema, não estará nem no primeiro nem no segundo sistema. Consequentemente, as reações horizontais, verticais e o momento serão igual a zero. Pelas três equações de equilíbrio, temos que a somatória das forças na horizontal é igual a zero, na vertical é igual a zero e a somatória dos momentos é igual a zero. Nesse caso, VR1 é igual a zero, VR2 zero, HR1, HR2 zero. Aqui é a mesma coisa. Temos as equações de equilíbrio, mas como nenhuma carga está atuando sobre o sistema 2, as reações VC e VD são igual a zero. No terceiro sistema, nós temos a carga unitária no apoio A. Então, vamos para as equações de equilíbrio. A somatória das forças na horizontais será HA horizontal igual a zero, porque não tem nenhuma força na horizontal. A segunda equação de equilíbrio, somatória das forças na vertical. Temos que VA mais VB menos 1 é igual a zero. Temos, para a equação do momento, que a somatória dos momentos é igual a zero. Isso implica que o momento B é igual a zero e é dado por esses valores. E dessa equação, temos que VA é igual a 1 kN. Da segunda equação de momento, MA igual a menos 4VB, que é igual a zero, porque é um apoio de segundo gênero, VB é igual a zero. Para a posição x igual a zero, temos o seguinte diagrama de cortante e momento fletor para o ponto S1, que será zero. Por quê? Porque a carga unitária é aplicada no apoio A, e o apoio A, como nós vimos, tem uma reação de 1 kN. Então, no próprio apoio é zerado esse valor. Temos 1 da carga contra 1 do apoio para cima, então é zerado. Então, no caso, a cortante será zero e, consequentemente, o momento fletor será zero. Para a posição x igual a 1 metro, nós temos o mesmo caso anterior. Como a carga não se encontra nem no primeiro nem no segundo sistema, nenhuma reação acontecerá neles, ou seja, as reações verticais, horizontais, em ambos os sistemas serão igual a zero. Mas para o terceiro sistema, como essa carga está no terceiro sistema, teremos que somatório, por definição, somatória das forças horizontais é igual a zero, HA é igual a zero porque não tem nenhuma força na horizontal, mas sim na vertical. Nós temos que VA mais VB menos 1 é igual a zero. E pela equação dos momentos, nós encontramos que VB é igual a zero. Encontramos com outra equação de momento que VA é igual a 0,75 e o momento
em relação ao ponto S1, que é calculado pelo método das seções, é igual a 0,5. Está aqui o método das seções. E a cortante no ponto S1 é igual a menos 0,25. O porquê de ser menos 0,25? Pegando aqui o desenho. No ponto A, nós temos uma reação para cima, com valor VA de 0,75. Aqui. Depois caminhamos até a distância 1, onde é aplicada uma força de 1 kN para baixo, fazendo com que a cortante vá para menos 0,25 e passe continuamente até o apoio B, onde no apoio B de 0,25 abaterá essa parte negativa, fazendo assim que o sistema seja igual a zero no final, no apoio. E como o S1 está dentro dessa parte contínua, ele também será de 0,25. Aqui está o momento fletor, que é dado de acordo com o gráfico da cortante. Lembrando que nesse gráfico de momento fletor, eu não estou seguindo as convenções que normalmente são utilizadas no livro. Cortante na parte superior do eixo é positivo e para o momento fletor a parte positiva é abaixo do eixo. Nesse caso aqui está sendo positivo acima do eixo, apenas para ilustração. Nos próximos diagramas, por exemplo, de linha de influência, a convenção será seguida. Para a posição x igual a 2, temos que a carga está sendo aplicada ainda apenas no terceiro sistema, na posição 2. Então, nem no primeiro nem no segundo sistema, como dividimos no início, sofrerão ação de alguma carga, que no caso estaria sendo aplicado aqui, no ponto S1, que seria a posição igual a 2. Então vamos lá. Somatório das forças na horizontal, temos que HA é igual a 0, temos as equações para a vertical, para um momento, e a partir dessas equações encontramos VB igual a 0,5 e encontramos também VA igual a 0,5. E o momento aplicado no ponto S1 será igual a 2VA, pelo método das seções, que será 2 vezes VA, que é 0,5, ou seja, 1 kN. Agora, mostrando o diagrama. O diagrama só para ilustração. No ponto VA, há uma força para cima de 0,25. Confundi. No ponto x igual a 2, há uma força VA para cima de 0,5, que permanece constante até a posição 2, que é justamente na posição S1, e desce 1 kN, fazendo assim ficar negativo até menos 0,5 kN. Aqui está positivo, mas está errado, é negativo. Aí fica negativo. E, consequentemente, o momento fletor. O momento fletor ele vem continuamente até o ponto 2, que é o ponto S1, decresce uma unidade constantemente e assim é dado o gráfico. Lembrando que não estou seguindo a convenção usual do momento fletor ser positivo abaixo do eixo. Isso está sendo apenas para ilustração. Então vamos lá para x igual a 3, ou seja, a carga sendo aplicada na posição x igual a 3. Como x igual a 3 ainda está dentro do terceiro sistema, nem no primeiro nem no segundo sistema nós teremos reações, porque não tem força sendo aplicada nesses sistemas. Então, olhando para o terceiro sistema, temos que HA é igual a 0, porque não tem força na horizontal. Temos as equações para a vertical, VA mais VB, menos 1 igual a 0. Do momento, nós temos as equações, encontramos VB igual a 0,75
e VA encontramos 0,25. Pois bem, como o momento em S1 é dado por 2 vezes VA, e VA sendo 0,25 será 0,5. Lembrando que estou utilizando o método das seções, certo? E o momento será dado dessa forma. Aqui seria a seção S1, então imediatamente antes da seção S1, do início até antes da seção S1, as forças que provocariam momento ou torção, como é conhecido na física. E a cortante é 0,25. Vou mostrar agora o diagrama. Como VA é 0,25, inicia-se com uma força de 0,25 para cima. Caminha continuamente sem aplicação de nenhuma outra força, até chegar na posição 3, x igual a 3, que decresce uma unidade da carga unitária, e vai até 0,75 negativo. Caminha de maneira constante até o apoio B, e no apoio B nós temos uma reação positiva para cima de 0,75, fechando o sistema. E após isso, continua a rótula e a outra parte, mas como não há carga, não há forças aplicadas nesses outros dois sistemas, não há por que continuar, porque será zero. E aqui se segue o momento fletor, ponto A até o ponto B, passando por S1, que ele sobe continuamente até a posição 3, e depois disso há uma carga de menos 1, fazendo com que esse momento decresça. Para a posição x igual a 4, o sistema 1 e 2 ainda não sofrerão influência. Então, como a carga permanece no terceiro sistema, as reações no primeiro e segundo sistema serão iguais a zeros. Analisando no terceiro sistema, somatórios na horizontal, vertical e momento, nós temos os resultados, que VB é igual a 1 kN, que VA é igual a zero, que era de se esperar, já que a carga unitária está na posição 4, em cima do apoio B. Então já era de se esperar razoavelmente que a reação VA seria igual a zero. Consequentemente, a cortante em S1 é igual a zero e o momento em S1 também será igual a zero, porque do apoio A até imediatamente antes da seção S1 não terá forças capazes de provocar momento, porque VA será igual a zero. Beleza. Indo para a posição x igual a 5. Para a posição x igual a 5, ainda o primeiro e segundo sistema não sofrerão influência da carga unitária, porque está na posição 5 e ainda pertence apenas ao terceiro sistema. Então, analisando o terceiro sistema, as reações na horizontal, na vertical e de momento, achamos o VB igual a 1,25, o VA igual a menos 0,25. Por que menos 0,25? Porque VA mais VB, menos 1 é igual a zero. Então, VA mais VB tem que ser igual a 1. E 1,25, para chegar em 1, teria que se somar menos 0,25, que é esse caso aqui. O momento em S1, no ponto S1, é dado por 2VA. Lembrando, o 2VA é dado porque estamos utilizando o método da seção para calcular o momento. VA é igual a menos 0,25, 2 vezes VA seria menos 0,5. VA é a única força capaz de provocar momento na seção no ponto S1, e a distância de VA até S1 é 2, então 2 vezes menos 0,25. A cortante é igual a menos 0,25. Veremos no gráfico como isso acontece. No ponto 5, o apoio VA
é igual a menos 0,25, então começa menos 0,25 e vai caminhando de maneira constante até o apoio B. No apoio B, você tem uma força de 1,25 positivo, subindo o gráfico da cortante. E se dessemos continuidade, veríamos como isso influenciaria após o apoio B. Mas o que importa é do apoio A até o apoio B para descobrirmos a cortante no ponto S1, que é igual a 0,25, porque de A até B caminha constante, igual a 0,25. E aqui vemos que do apoio A ao apoio B caminha de maneira constante, o momento fletor terá um crescimento linear. Para a posição x igual a 6, temos que a carga unitária ainda estará dentro do sistema 3, então nem o primeiro nem o segundo sistema serão afetados. Com isso, vamos analisar o terceiro sistema. Reação horizontal H será igual a zero, porque não tem nenhuma força atuando na horizontal. Na vertical, temos a somatória das forças e a equação VA mais VB menos 1 igual a zero. Momento, temos a equação levando a um VB igual a 1,5 kN. Voltando na equação anterior, temos que VA mais VB terá que ser igual a 1, está aqui embaixo. Então, VA será igual a 1 menos VB, que dará menos 0,5 kN. A cortante no ponto S1, que está entre A e B, será menos 0,5. Por quê? Porque logo no início você tem um VA menos 0,5, caminhando de maneira contínua até o ponto B. No ponto B será uma força de 1,5 positivo, mas como o S1 está entre A e B, também será menos 0,5 kN a cortante no ponto B. O momento é dado pelo método das seções, que será igual a 2 vezes VA igual a menos 1 kN por metro. Lembrando que no método das seções, você considera do início até imediatamente antes da seção. No caso do apoio A, menos 0,5 até antes da seção, são 2 metros. Então, é força vezes distância. Força 0,5 kN, distância 2 metros, gerando menos 1 kN por metro. Para x igual a 7. Para x igual a 7, a força ainda estará no terceiro sistema, fazendo com que o primeiro e o segundo sistema não sofram influência. Então, todas as reações VC, VD, VR1, VR2, que são das rótulas HR1, HR2, sejam iguais a zero. Então, analisaremos apenas o terceiro sistema. Somatório das forças na horizontais, H igual a zero, porque não há força na horizontal. Somatório das forças verticais, VA mais VB menos 1 igual a zero. Dos momentos, chegando assim a um VB igual a 1,75 kN. Como VA mais VB tem que ser igual a 1 pela equação de equilíbrio anterior, vemos que VA será igual a menos 0,75 kN. Dessa forma, a cortante no ponto S1, que está entre A e B, será também menos 0,75, porque de A até B só temos a influência da força em A, que seria menos 0,75 para baixo e caminha de maneira contínua. Como S1 está nesse intervalo, também será igual a menos 0,75, como demonstrado em alguns gráficos anteriores. O momento é dado pelo método das seções, que é igual a 2 vezes VA. 2 é a distância, VA a força, será menos 1,5 kN. VA, força, menos 0,75, vezes a distância, 2, que é até imediatamente antes de S1. Então, daí temos a cortante de S1 e o momento de S1 para a posição da carga em 7 metros.
Para a posição x igual a 9, a carga estará no primeiro sistema, entre as duas rótulas, no caso, no meio das duas rótulas. Então, isso afetará o primeiro sistema. Pelas equações de equilíbrio, temos que a somatória nas horizontais dará HR1 é igual a HR2, que é igual a zero, porque não tem força na horizontal. Já na vertical, temos que VR1 mais VR2, que são das duas rótulas, 1 e 2, menos 1 será igual a zero. O momento na rótula 1 será dado por esses valores e chegaremos que VR2 é igual a 0,5 kN. Voltando à equação de equilíbrio anterior, vemos que VR1 mais VR2, passando menos 1 para o outro lado, VR1 mais VR2 é igual a 1. Consequentemente, VR1 tem que ser igual a 0,5. Bem, sabendo que a reação na rótula 1, que chamamos de VR1, será igual a 0,5, isso influenciará diretamente no sistema 2 e no sistema 3. O sistema 2 será influenciado pela segunda rótula, que tem o mesmo valor da rótula 1, 0,5 kN. Então vamos lá. No sistema 2, 0,5 para baixo. Por que 0,5 para baixo? Lembra quando eu falei que essa viga com as duas rótulas estava apoiada por cima dos outros dois sistemas, pois é o menos estável, a viga da rótula é a menos estável, ela se apoia sobre as duas rótulas, do sistema 2 e do sistema 3. Então vamos lá. Na horizontal, temos que é zero porque são primeiro gênero e não tem forças na horizontal. Na vertical, temos a equação de equilíbrio e temos que VC mais VD menos 0,5 igual a zero, ou passando para o outro lado, igual a 0,5. Momento no ponto D será dado por 5 vezes VC menos 7 vezes 0,5. Lembrando que consideramos um momento positivo de acordo com as setas, que são as setas da convenção. Então, temos que VC será igual a 0,7 kN. Dessa maneira, voltando na equação de equilíbrio anterior, temos que VD é igual a 0,2 kN. E agora, vamos para o primeiro sistema, pois a rótula VR1 está apoiada no sistema 3. Então, vamos lá para o sistema 3, aqui. Na horizontal, temos que H é igual a zero, porque não tem forças na horizontal. Vertical, VA mais VB menos 0,5 igual a zero. E no momento em A, temos que VB é igual a 0,875 kN. Voltando à equação de equilíbrio anterior, temos que VA é menos 0,375 kN. Dessa maneira, achamos a cortante em S1 e o momento em S1. A cortante em S1 é dada pela seguinte forma. Como S1 está entre A e B, e A tem uma cortante dada pela reação VA, menos 0,75 apontando para baixo, de maneira constante até VB, onde outra reação do apoio VB balanceará a reação VA e será anulada no último ponto por essa força menos 0,5 para baixo. Como S1 está entre A e B e A caminha constante até B, então a cortante em S1 é igual ao valor de VA, menos 0,75, pois é para baixo. Lembrando que para cima, como está aqui, é positivo. Então vamos lá, o momento em S1 é força vezes distância. Uma distância até imediatamente antes de S1 são 2 metros, até imediatamente antes de S1. Então, força menos 0,75 vezes distância 2 é igual a menos 0,75. E aí, dessa forma, são dados a cortante em S1 e o momento em S1 para x igual a 9 metros.
Agora vamos analisar a carga sendo aplicada na posição x igual a 11 metros. Para o sistema 1, temos que a carga está sendo aplicada na segunda rótula, que é igual a 11 metros. Vocês podem ver, de A até a segunda rótula, somando vai dar 11 metros. Então está sobre a segunda rótula. Então, HR1 é igual a HR2, 0, porque não tem reações na horizontal. Na vertical, VR1 mais VR2 igual a 1. E pela equação de momento, vemos que VR2 é igual a 1 e VR1 é igual a 0. Como era de se esperar, porque a carga unitária está sobre a rótula, então é de se esperar que essa segunda rótula tenha o valor da carga unitária, já que não existe outra força atuando sobre o sistema, a não ser a carga unitária. Passando para o sistema 2. Na horizontal, temos que será igual a 0. Na vertical, temos que VC mais VD será igual a 1. 1 porque a rótula 2 está apoiada sobre o segundo sistema. Então, você tem uma reação para baixo de 1 kN. Temos que VD, pela equação aqui embaixo do momento, VC será igual a 1,4 kN, equação de momento para o apoio D, gerando assim, pela equação de equilíbrio anterior, VC mais VD igual a 1, VD será igual a menos 0,4. Então, no sistema 3, não há nenhuma carga sendo exercida, porque a rótula 2 está influenciando sobre o sistema 2 e a rótula 1 está influenciando sobre o sistema 3, só que a rótula 1 tem valor igual a 0. A força na vertical sobre a rótula 1 é igual a 0, então não influencia no terceiro sistema. Então, horizontal 0, vertical 0, consequentemente, momento 0 e cortante no ponto S1 também será igual a 0. E veremos que isso se repetirá para as próximas posições. A cortante e o momento serão igual a 0. Para x igual a 13, analisando o primeiro sistema, como a carga não está no primeiro sistema, então não sofre influência. A carga está no segundo sistema sobre o apoio C. Então vamos lá. Na horizontal é 0, não tem nem HC nem HD, porque são apoios de primeiro gênero. VC mais VD é igual a 1 pela equação de equilíbrio. E pela equação de momento, temos que VC será igual a 1 kN. Sendo assim, VD é igual a 0 pela equação de equilíbrio anterior. E no terceiro sistema, não temos influência nenhuma da carga na posição x igual a 13. Então, HA será igual a 0, VA, VB igual a 0, momento em S1 será igual a 0, a cortante em S1 também será igual a 0. Bem, para a posição x igual a 15,5 metros, que seria entre o apoio C e D, justamente no meio. Então, vamos lá. O sistema 1 não sofre influência da carga. O sistema 1 é esse sistema das rótulas, não sofre influência, nem tampouco o sistema 3. Então, vamos lá para o sistema 2, que é esse aqui, que é esse sistema aqui. Vamos lá. Na horizontal, 0. Somatório na vertical, VC mais VD será igual a 1. E pelo momento, nós temos que VD é igual a 0,5 kN. Dessa maneira, voltando na equação anterior, VD mais VC é igual a 1, VC será 0. E analisando o terceiro sistema, como eu disse anteriormente, não tem influência da carga unitária na posição x igual a 15,5 metros. Então, horizontal, vertical e momento serão todos zero. E além do que, o momento em S1 será 0,
e a cortante em S1 será igual a zero, porque VA é zero, de VA até VB não tem nenhum outro e será zero, a cortante. Na posição x igual a 18 metros. Lembrando que estamos calculando as reações de cortante, momento, vertical, horizontal, em todas essas posições, para no final tabelarmos os valores e traçarmos as linhas de influência, que é o que desejamos desde o início do exercício. Então vamos lá para x igual a 18. X igual a 18 equivale à carga unitária ser aplicada no ponto D, no apoio D. Então vamos lá. Primeiro sistema não sofre influência. Segundo sistema, que é no caso onde tem o apoio C, D mais um pedaço da viga, tem influência. Horizontal é igual a zero, não existe HC nem VD porque são apoios de primeiro gênero. Na vertical, VC mais VD é igual a 1 kN. No momento, nós temos que o momento MC é dado por essa equação, gerando VD igual a 1 kN. E na equação anterior, tiramos que VC é igual a zero, que é um resultado já esperado, pois a carga é aplicada no apoio D e não existe nenhuma outra força. Então, já é de se esperar que o apoio VD, a sua reação vertical, seja de mesmo módulo e direção oposta à da carga unitária. No terceiro sistema, não há influência da carga unitária, então tanto as reações horizontais, verticais e momentos são zero. Assim, o momento S1 é zero e a cortante em S1 é também igual a zero. Bom, agora que temos todas as reações e momentos calculados, colocaremos todos esses dados em uma tabela a fim de facilitar o desenho do gráfico das linhas de influência. Bem, colocando todos os dados em uma tabela, ela será organizada dessa forma. Aqui é dado a posição em que a carga unitária ficou e daqui do outro lado são os valores que cada reação assumiu. VA, VB, VC, VD, VR1 e VR2 são as rótulas, QS1 é a cortante sobre o ponto S1 e MS1 é o momento sobre o ponto MS1. Então, está aqui toda a tabela construída para as posições que percorremos com a carga unitária. Bem, agora para construir as linhas de influência fica fácil. É só desenhar, traçar a estrutura da viga, no caso da viga Geber, apoio A, apoio B, ponto S1, as duas rótulas, o apoio C, o apoio D e colocar os valores que assume cada parte dessa. No caso aqui fizemos para a linha de influência da reação VA e vemos aqui como fazemos. Na posição 0, VA é igual a 1. Na posição 1, VA já é 0,75, que é mais ou menos aqui. Na posição 4, ele vale 0, porque ele vem decrescendo. Você pode ver que ele vem decrescendo de acordo com a tabela e fazemos isso com o gráfico. O mesmo vale para a linha de influência da reação de apoio VB. Nós temos que, dada as posições, VB assume certos valores e fazemos assim, traçamos assim a linha de influência da reação de apoio VB. Você vê que no ponto 0, que seria no apoio A, né, é igual a 0. Aí ele vai crescendo à medida que vai caminhando, vai se deslocando sobre a viga, a reação VB
vai crescendo até um certo máximo, na posição 7, e depois vai decrescendo. Então, vamos crescendo até o máximo, que é na posição 7, e depois vamos decrescendo. Até a posição 11. Na posição 11 é igual a zero. Então, está aqui representado a linha de influência para a reação de apoio VB. Para a reação de apoio VC, está aqui. De acordo com a posição, ele assume valores. Como no início vimos, nas primeiras partes, o sistema que abrange o apoio VB e VC não era influenciado pela carga unitária, que estava nas primeiras posições apenas no sistema 3. Então você pode notar aqui que VC é 0, 0, 0, 0, 0, 0, de acordo com as posições iniciais. Só mais para o finalzinho que ele vai ganhando uns certos valores. Ele aumenta até chegar no máximo, 9 para o 11. No 11 ele chega no máximo e depois vai decrescendo até o último ponto, no apoio D. E está aqui. Do 9, o 11 é um máximo calculado e tabelado, e vai decrescendo até o apoio D, que fica igual a zero. A linha de influência VD nós também temos tabelado. Vou pegar aqui, só um momento. Aqui. Também acontece a mesma coisa, como o sistema que abrangia o apoio VC e VD não era influenciado no início pela carga unitária, então ele vem a princípio com muitos zeros, e só a partir do 9 que ele ganha uma certa influência e chega ao seu valor máximo no último ponto. Aí temos a linha de influência. No início, no 9, ele é negativo, então vai decrescendo até um certo ponto, depois vai crescendo e ficando cada vez menos negativo, 0, e depois chega no máximo, que é no apoio D. Então temos aqui a linha de influência para a reação de apoio VD, de acordo com os cálculos realizados, que foram todos tabelados, e assim podemos podemos traçar, melhor dizendo, a linha de influência VD. Bem, agora para a cortante no ponto S1, nós temos variando de acordo com a posição. E aqui são os valores tabelados de acordo com o que calculamos para as posições anteriores. Note que quando chega na posição 11, a cortante já não tem mais nenhum valor, fica sempre no zero, porque o sistema que compreendia o apoio VA, VB e, consequentemente, o ponto S1 não sofre influência nenhuma, nem na cortante, nem no momento. E aqui temos também para momento, variando de acordo com a posição, calculamos todos esses valores, e aqui está na tabela para facilitar os cálculos. Então vamos lá ao desenho. Bem, agora para a linha de influência da cortante no ponto S1, nós temos aqui traçado já a nossa linha de influência seguindo a tabela. E de acordo com os valores da tabela, de acordo com a posição, nós fazemos a nossa linha de influência. E está aqui nossa linha de influência. Mesma coisa ocorre com o momento. Seguindo a tabela, nós construímos a nossa linha de influência para o momento em S1. Lembrando que nesses gráficos de cortante momento é seguida a convenção de que
é considerado positivo para a cortante acima do eixo, e no caso do momento é considerado positivo abaixo do eixo, como está aqui. Aqui, ó, um máximo em 1 e um mínimo em 1,5. Ele vem crescendo, depois vai diminuindo, e exatamente no 11 ele fica zero, como na cortante. Cortante ela zera no ponto 11 e é zero para o restante da viga. Mesma coisa acontece com o momento. E é isso aí. É dessa forma que se constrói as linhas de influência para uma viga Geber.